A paz do Senhor Jesus, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. E hoje estamos iniciando uma série podcast aqui no nosso canal. Estamos estudando a revista Betel Dominical, o assunto Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Hoje estamos na lição número 2 e para abrilhantar este momento, está comigo aqui o meu grande amigo, pastor Josiel Gomes, um indigno pastor Amém. Da nossa igreja ali no Jardim Esmeralda, mais conhecida como Rua Bauru. Paz do Senhor Jesus, meu pastor. Meu amigo, pastor Leandro, paz do Senhor, é uma alegria estar aqui. Muito bom. Compartilhando aí esse momento de uma ideia bíblica, uma reflexão bíblica, um bate-papo bíblico, né? Deus abençoe. Obrigado pelo convite, agradecido. Amém. Pelo convite mesmo, pela confiança nesse minuto de pensamento bíblico aí. Glória a Deus. Vamos para a lição. Ora a Deus, pastor, para Deus nos iluminar. Amém. Pai, te damos graças, obrigado por esse momento. Sim, Deus. Por esta oportunidade de poder falar da sua palavra, alcançar pessoas e também que a sua palavra produza em nós conhecimento, sabedoria, produza em nós estrutura, que as pessoas também que as vão ouvir, Senhor, a sua palavra, Glória a Deus, possam ser edificados por ela, transformados por ela, que é o poder da sua palavra real através da cruz de Cristo. Te agradecemos por esse momento, te louvamos por esse momento de pensamento bíblico que o Senhor nos concede. Amém. Oh, glória. Pastorzão, vamos lá. Lição número 2. Um homem de fé e coragem. É difícil a gente encontrar esses dois adjetivos hoje em dia, mas é fácil. Um homem de fé e coragem. É uma peça rara, né? É difícil de encontrar. Mas encontra. Glória a Deus. Nessa lição nós vamos falar sobre a vida de Jacó. Vamos lá, introdução. Para prosseguir na jornada da vida, é preciso ter fé em Deus, que tudo provê e nos faz descansar em suas promessas e submissão, para passarmos pelo processo de disciplina do Senhor e por ele sermos moldados. Tópico 1. A rivalidade de Esaú e Jacó. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, um já lutava com o outro. Conforme os anos se passaram, essa rivalidade só aumentou. Tópico 1.1. Uma revelação. Rebeca consultou o Senhor para descobrir o que estava acontecendo. E a resposta de Deus foi uma revelação sobre o surgimento de 2 nações no seu ventre. Pastor, aqui nós percebemos que Rebeca já sentia, enquanto grávida de Esaú e Jacó, que os 2 lutavam em seu ventre. E isso trouxe um incômodo a ela, e ela foi buscar uma resposta ao Senhor, e o Senhor a revelou quando ela orou a Deus. A oração tem poder, né, pastor? Sim, aqui em Gênesis, né? Gênesis 25, a partir do 19, que há esse questionamento, né? É uma gestação, imagine, de gêmeos. Então. E eles lutavam, né? Lutavam entre si no ventre, e isso causou um questionamento, e ela perguntou ao Senhor por que estava acontecendo com ela, o que estava acontecendo com ela, né? E ela via 2 filhos e Deus via 2 nações. A visão de Deus já vai muito além do que ela, né? Do que a gente pode imaginar. Ela questionava sobre 2 filhos e Deus deu a revelação de 2 nações que estavam ali. O poder da oração tira respostas de Deus. Quando a gente ora, nós tiramos respostas de Deus, só que lembrando que nem todas as respostas Deus fala. Algumas respostas Deus não fala, mas faz. Mas a oração tira respostas do Senhor. Rebeca, talvez, no decorrer da história, nós vamos ver ela sempre apoiando mais Jacó do que Esaú. E a história nos revela isso, que Jacó ele era mais próximo de Rebeca. Sim. E Esaú mais próximo de Isaac. O que nós percebemos é que Esaú era aquele homem do campo, de caça, né? Que saía talvez mais sisudo, mais forte, ia
mais bruto, mais né? bruto. A impressão que se dá, né? E Jacó já mais aquele carinhoso, que ficava talvez mais em casa, ajudando a Rebeca. Será que esse poderia ser o motivo da aproximação dele com Rebeca? Quando eu ministro para jovens, uma vez eu ministrei sobre esse texto, eu até brinquei com eles, falei que Esaú era o cara do café preto. Do café preto. E Jacó? Jacó do leite com Toddy. Era o mais caseiro, né? Pelo menos é o que dá a entender o texto pela ajuda não há um esforço. Você percebe nas entrelinhas do texto que não há um esforço em Jacó para muita coisa. Sim. Até no momento de oferecer o prato ao seu pai para ser abençoado, Rebeca facilitou, né? Enquanto Esaú saiu para caça, Rebeca disse assim: pega do quintal, só que traz para mamãe, que mamãe faz. Né? Então facilita muito para Jacó. Jacó precisou aprender da vida um pouco mais séria. Deus o levou para uma lição um pouco mais... As lições de Jacó foram mais amargas, né? Isso nós vamos ver na vida até chegar no Val de Jaboque ali. Muito bom. As duas nações, na época, o surgimento das duas nações, nós vemos que Jacó, ele deu origem ao povo de Israel. Sim. E Esaú, a nação a qual se referia no mundo antigo, é os Edonitas. A nação Edonitas. Nós temos algumas passagens na Bíblia que falam dos povos Edonitas. Um que se destaca mais foi Herodes, na época de Jesus. Herodes que construiu o templo. Inclusive, o templo, na época de Jesus, quando a gente se refere ao templo de Herodes. Herodes, ele não era não amável, ele não era bem visto pelo povo de Israel, justamente por esta inimizade que existia com o povo edomita. Sua origem, né? Exatamente, por causa da sua origem. E ele constrói o templo para tentar se aproximar mais do povo de Israel. Por isso que é a origem, quando a gente se fala do templo, a gente fala templo de Herodes. Né? Herodes construiu esse templo para tentar se aproximar mais do povo de Israel. Herodes o Antipa. Só para deixar de passagem aí. Vamos lá, pastor. 1.2. O direito de primogenitura. Esaú tomou a iniciativa de abrir mão do seu direito de primogenitura ao vendê-lo por um guisado de lentilhas. Gênesis 25, 29 a 34. Pastor, tem muita gente que hoje está trocando o seu chamado ou vendendo o seu chamado? Trocando por um momento de satisfação, né? Lembrando que o chamado da gente não tem preço, tem valor. E só valoriza algo que tem nas mãos de quem sabe de quem recebeu. Só valoriza algo na mão. Talvez aquele objeto que você recebeu, o preço dele não é muito alto. Mas o valor por quem te deu é incomparável, que te leva ao ponto de não trocar. Alguém oferece um preço, mas você o valor é diferente do preço. Você diz, não está à venda. Mas esse aqui você compra, Mercado Livre aí, ó. Não, a questão não é o preço. A questão é quem me deu. Ele tem um valor. Então, existem pessoas vendendo aquilo que não é dele. Vendendo um ministério, uma vida íntegra do altar, do ministério, do reino, vendendo algo que não tem preço, dando preço para algo que não é dele. Aí fica complicado. Porque se nós recebemos, nós recebemos de alguém do Senhor um presente, o chamado é um presente, pastor? É um presente. A vocação, né? A vocação para um ministério, a vocação para o ID, né? Para o exercer de algo no reino de Deus, é muito sério. O reino, já diz, é reino de Deus, já não é nosso. Já é de Deus. Né? Então as funções que eu realizo já não é por mim, é por Ele. Tudo aquilo que eu faço já é por Ele. Então, assim, há uma prestação de contas. Né? Então, não existe, é ilógico eu colocar preço naquilo que não é para ter preço e vender aquilo que não é meu. Um dia eu vou ter que dar conta de toda essa questão aí. Pastor, se nós deixarmos de exercer
um ministério por causa da dificuldade. A dificuldade foi tanta, a luta foi tanta, que eu ofusquei o brilho do chamado, eu deixei de exercer o meu chamado por causa do problema e da dificuldade. Isso seria como se eu estivesse vendendo? Eu acredito que não, porque, por exemplo, Esaú chegou cansado. Foi a dificuldade, foi o problema que fez Esaú. Ele chegou cansado da sua caça, ele chegou com fome, ele chegou cansado. Mas o cansaço não é motivo para uma venda de algo que eu tenho. Se eu deixar Deus. de exercer o meu chamado por causa da aflição, por causa do problema. Mas está comigo, eu não negociei aquilo. A canseira pode ter me impedido de continuar exercendo, mas está comigo, eu não negociei. Ainda é meu. Eu preciso devolver para a mão de quem me deu. Eu creio, eu caminho crendo nessa ideia. Você vende quando você começa a colocar outros princípios naquilo que você aprendeu? Eu só vendo algo que para mim já não é mais útil. Meu Deus. Para mim, esse celular não é mais útil. Mas então topa para você. Então, assim, quando ele não é prioridade para mim, quando não é útil para mim, eu vendo. Quando eu negocio o ministério que Deus me deu para assumir lugares que não é para mim, o ministério se torna como um ingresso para eu chegar para um lugar que Deus não quer dar para mim. Então eu prefiro ficar onde Deus me colocou. Enfim, eu prefiro ficar aqui do que eu pegar aquilo que Deus me deu, fazer dele um ingresso para eu chegar em um lugar que Deus não quer me dar aquele lugar. Aquele lugar não é para mim. Pelo menos para aquele momento. Né? Pelo menos para aquela... Jacó seria abençoado, mas não daquele jeito, não daquela maneira. Aquele não era a forma. Ele receberia uma bênção. A promessa já foi dada por Deus. O maior servirá ao menor. Mas o discorrer da história, né, fez com que Jacó comprasse o ingresso, né? E não é... Eu pego o ministério e dou ele como ingresso para sentar em uma cadeira. E vai chegar aquele dia que Deus vai perguntar: cadê aquele que te dei? Aí você fala: Senhor, lá atrás eu precisei vender. Quem te mandou vender? Meu Deus. Não era teu, meu. Então, ministério não é ingresso para ocupar nem um lugar de honra. Lugar de honra não é aquele lugar que eu chego, é o lugar que Deus me coloca. Onde que Deus te coloca. Deus me coloca é o lugar de honra. Independentemente do lugar, da ótica humana, assim, da visão humana. Não, mas não é um lugar legal, assim, você tem perfil de outro. Não, mas o lugar de honra não é onde eu tenho perfil, é onde Deus me plantou. Aquele, para mim, é um lugar de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1.3. A troca de papéis. Havia em Jacó o desejo de alcançar as promessas divinas, mas fez isso por meio da trapaça e da mentira. Gênesis 27, do 6 ao 13. É interessante observar os fatos. Esaú não valorizou a bênção e a desprezou. E Jacó, que queria a bênção, mas a obteve por meios ilícitos. Aqui nós vemos duas pessoas. Uma pessoa que já tinha a bênção nas suas mãos, mas não valorizou. Outra pessoa que desejava a bênção, mas a obteve da forma errada. Sim. Esse ponto de vista é interessante, né? Esaú tinha a bênção, mas não valorizou. Não, porque ele não conhecia quem deu. Será que o fato dele não estar usufruindo da bênção naquele momento, ele não sabia o peso e o valor que ela tinha? Sim. Pelo fato de não estar usufruindo? É igual a pessoa, ela tem uma promessa de Deus, mas ela ainda não está vivendo aquela promessa, não está usufruindo daquela promessa. Então ela não dá o devido valor que aquela promessa merece pelo fato dela não estar vivendo hoje. E aí abandona por aquilo que ela está usufruindo. Sim. Hoje.
no momento. Nós vemos os dois lados, né? Do Jacó, como nós falamos agora há pouco, né? Do Jacó usando o meio de comprar aí essa bênção, né? Essa trapaça para chegar em algum lugar. Né? Essa trapaça. Ele pode até chegar, mas ele não permanece, né? Não permanece, porque é como a construção lá das duas casas, a casa na areia e a casa na rocha. As duas foram construídas, as duas foram terminadas, porém a adversidade revelou os fundamentos, revelou onde elas foram construídas. Então as pessoas, por meio de trapaças, a gente até pode chegar, meu Deus, ó, como é que essa pessoa chegou onde chegou? Chegou. Ó, o caráter, é sem caráter. Meu Deus, como é que pode? É uma certa indignação, né? Com a chegada das pessoas em alguns lugares, em algumas posições. Mas ela chega, fica um tempo, mas aí a adversidade, os ventos mostram, revelam os fundamentos que foram construídos. Aí só tem medo do tapete ser puxado aquele que fez a sua caminhada em cima de um tapete. Sim. Agora, quem fez a sua caminhada em cima da rocha... Ninguém puxa a rocha, Ninguém puxa a rocha, não tem como puxar, né? Não dá, né? Rapaz. Louvado seja o nome do Senhor. É melhor a gente esperar... É melhor a gente ser enviado do que se auto-enviar, né? Melhor aguardar, né? Deus não trabalha com estufa para bênção, para ministério. Tudo que é muito meteórico... Não, estufa acelera o amadurecimento. Aí se você pegar aquela fruta que ela foi amadurecida na estufa, a aparência dela é bonita, muito, muito bonita. Só que aí você come ela, no fundo ela tem gosto de verde. Porque ela não foi amadurecida com o tempo. Ela não foi... Agora, aí aquela fruta que foi amadurecida lá no pé do fundo da casa do irmão, a aparência dela não é tão interessante para uma venda, para um comércio. Porém, o sabor dela é puro, é doce. Só que a aparência para o comércio é bom. Eu prefiro não ser aparente para ser negociado. Eu prefiro não ter aparência para o mercado, que eu não sou produto. Meu ministério não é produto. Então, eu prefiro não ter a aparência para o mercado. Mas quando as pessoas sentarem ao meu lado, as palavras que Deus produz em mim são doces para a vida amarga das pessoas que me rodeiam. Louvado seja Deus. Tem proteína. Tem proteína, tem vitamina. Tem vitamina. Que as pessoas necessitam, né? A palavra não é aquela palavra rasinha, né? Não. Trazendo pro... O tempo é bom. Meu pai diz assim, ó, nada melhor que um dia após o outro. Dá tempo ao tempo. Não apressa. E essa questão do tempo, você já começa vendo no início, né, do nascimento dos filhos. Gênesis 25, 24 fala assim, e cumprindo os seus dias para dar à luz. Tem dia certo para nascer. E cumprindo os seus dias para dar à luz. Tem dia certo para nascer. Queira ser prematuro. Então espera. Não. Aí tem que ficar tempo lá na incubadora. Tem que esperar. Então tem dia certo. Louvado seja Deus. Tópico 2. Com medo do seu irmão, uma nova etapa. Com medo do seu irmão, Jacó foge para Padã-Arã, nesta nova fase da vida. Tomamos conhecimento, a partir do capítulo 28 de Gênesis, de como a disciplina de Deus transformou e aperfeiçoou o seu caráter. 2.1. Deus está neste lugar. Durante a viagem, numa noite, Deus se revela a Jacó em sonho. Aqui nós vemos, pastor, a primeira experiência profunda que Jacó tem com Deus. E foi através de um sonho. Ele ali, fugindo de Esaú, chega em Padã-Arã, reclina a sua cabeça sobre uma pedra e em sonho Deus dá a visão da escada, anjos subindo e anjos descendo. Deus fala através de sonho, pastor? Fala, eu creio. Deus fala de muitas maneiras, né? De muitas maneiras. Deus é multiforme, né? Em falar com a gente. Deus tem vários meios e Ele nunca fala de um jeito que a gente imagina. Deus nunca vem por um meio que a gente imagina.
Porque se a nossa mente conseguir imaginar, não cabe Deus ali. É muito pequeno. Então Deus sempre se revela de formas diferentes, né? E aqui foi para um sonho. Momento em que Jacó estava sozinho, né? Caminhando na sua fuga. Estava só. Momento de tristeza, de angústia, de aflição. Deitou para descansar, deitou para passar a noite e nesse momento sozinho Deus se revela a ele. Que existem revelações que Deus só vai dar para a gente quando as pessoas saírem do nosso redor. Nem que seja em um momento de fuga, né? Mas existem coisas que Deus quer revelar só para a gente. Porque se tiver mais alguém ao redor, eles não vão entender. Então vai dar problema. Então Deus, mesmo que seja a gente fugindo mesmo de algumas situações, daqui foi Ele que causou a fuga. Mas você pode ver que Deus é tão misericordioso que até aquilo que a gente causa, Deus interfere. Deus entra no meio e traz uma palavra de esperança. Né? Até nas coisas que a gente mesmo causa. Não é o diabo, não é Deus. Somos nós mesmos que causamos. Mas a misericórdia e a bondade de Deus é tão grande, a sua palavra é eterna, que Ele interfere naquilo que a gente causou. E traz uma palavra de esperança para a gente. Traz uma palavra de conforto. E em um momento de aflição, o que eu percebo é que quando nós estamos atravessando alguns vales e alguns desertos, são nesse momento em que nós temos experiências profundas com Deus. Nos momentos de vales e nos momentos de deserto. Deus se revela, os grandes segredos, os mistérios, as experiências mais íntimas com Deus, nos vales e desertos. E às vezes a gente espera Deus se revelar para mudar a gente de lugar. E às vezes Deus não vai mudar a gente de lugar. Às vezes Deus se revela para mudar a gente. Jacó deitou naquele lugar e teve um sonho. E Deus se revelou para ele em sonho. Quando ele acordou, ele não estava em outro lugar. Ele estava no mesmo lugar. Sozinho, não tinha ninguém lá dele. Mas houve ele ainda continuou fugindo. Só que a transformação começou nele. O processo do cumprimento da promessa iniciou do que Deus tinha para ele. Deus não mudou ele de lugar, Deus não fez ele acordar no jardim maravilhoso, com tudo resolvido. Quando ele acordou, Deus falou, você vai encarar tudo isso que você fez aí. Porém, lembra do que eu te disse. Há uma promessa em desenvolvimento na sua vida. Há um processo. E às vezes a gente vem para o culto e pensa que a gente vai voltar, Deus vai mudar a gente de lugar e não estalar de dedo. Não, Deus vai mudar a gente, para que a gente mude o ambiente que nós estamos. Glória a Deus. Quando há uma transformação em nós, as coisas ficam diferentes. Porque é igual assim, é igual eu ler a Bíblia para ter mensagem para transformar as pessoas que vão me ouvir. A palavra, na verdade, ela é para transformar o pregador. Porque somente um pregador transformado transforma as pessoas. Então, assim, a palavra vem para mudar a gente primeiro, né? Não o território que a gente está. Porque mudando a gente, onde a gente pisa, o lugar é transformado. Louvado seja Deus. Tópico 2.2, vamos comentar um pouquinho agora sobre o 2.2 e o 2.3, que vai caber no mesmo assunto. Sim. Ao chegar ao poço de Arã, uma linda história de amor começa a ser escrita. Jacó encontra-se com Raquel, sua linda prima. Nós percebemos que Jacó, ele se apaixona por Raquel, mas ele tem Lia como esposa em primeiro lugar. Explica para nós essa situação aí, pastor. Raquel é a filha mais nova, né? Raquel é a filha mais nova. Lia ou Leia é a filha mais velha. Havia uma tradição na época, né? Que a filha mais velha casava com o filho mais velho de outra família. E a mais nova com o filho mais novo. Só que aí entra até o próximo tópico da lei da semeadura. A lei da semeadura. Né? Lá atrás, Jacó disse ao seu pai que ele era Esaú. Né? Jacó pronunciou isso. Eu sou Esaú, o irmão mais velho. Então, quando lá na frente ele desejou a irmã mais nova, que seria a lógica, Deus olhou para ele e falou, não, você vai pegar, mas primeiro você vai colher o que você plantou lá atrás. Você não falou que era Esaú? Você não falou que era Esaú? Você não era o primogênito? Então você vai casar primeiro com a primogênita. Que seria de Esaú. Meu Deus. Você plantou e você colheu.
Quando nós adiantamos o processo, nós não colhemos aquilo que Deus já preparou para nós. Às vezes, quando nós adiantamos o processo, nós recebemos aquilo que Deus não tem para nos dar. Eixe, aí é mais profundo ainda, uai. Deus tem algo para nos dar, só que eu estou tão acelerado que eu recebo algo que Deus não me deu. Eu busquei. E você acaba pensando que foi Deus que te deu. E às vezes Deus não vai tirar isso da sua mão. Deus vai fazer você ficar com ele. Não era isso que você queria? Deus Então, prometeu a Abraão Isaac. Isaac adiantou, pegou Ismael. Ismael deu um probleminha ali entre as esposas. Aí Deus falou, resolve aí. Eu não te dei Ismael. Você quis Ismael. Se adiantou. Então você vai ficar com... Eu não vou matar Ismael. Muito pelo contrário. Lá depois que a mãe clama por ele no deserto e tal, Deus alimenta a família. Deus não tirou Ismael. Deus falou, mas você vai ter que sustentar ele por um tempo aí. Pois mais pra frente ainda, ele vai crescer, outra nação, enfim, tal. Então assim, Deus... Não queira a promessa antes do tempo, não. Não, porque você vai receber algo que não é Deus que está te dando. Deus que está te dando. Você vai ter que segurar isso. Dar conta dessa criança. Louvado seja Deus. Tópico 3. O surgimento de uma nação. 3.2. Jacó no val de Jaboque, lugar de mudança. Jacó fica só no val de Jaboque. O anjo do Senhor lhe aparece e uma luta se desencadeia até o dia amanhecer. Como necessitava da aprovação divina, Jacó agarra o anjo e não permite que ele vá, até que este o abençoe. Deus não lhe dá somente a bênção desejada, mas também um novo nome. Até então Jacó era Esaú, né? Sim. Jacó não era o Jacó. Ele era Esaú. Ele se perdeu na sua própria mentira, né? A sua vida aí, trabalhou 7 anos por uma, recebeu depois 7 anos, 14 anos a mais aí, a média sem ver o pai, sem ver o irmão. A sua mentira causou tudo isso aí, uma confusão de identidade. Ele já não sabia mais quem era durante todo esse tempo. Quando você quer antecipar a bênção, essa antecipação da bênção faz você perder a sua identidade. Você se perde em você mesmo. Não sabe quem que você é. Não sabe se você é aquilo que Deus... A unção que Deus te colocou no momento, ou se você é a unção que você está almejando, esperando. Até que nessa luta aí travada dele com o anjo, aí ele surge, né, a pergunta, né? Quem é você? Quem é você? Qual é o teu nome? Aí cai em si. Quem é você? Tipo assim, agora eu quero ver se você tem coragem de mentir pra mim, igual você mentiu pro seu pai. Seu pai você teve coragem, agora vamos ver se você mente pra mim. Seu pai você enganou. Você disse que era um. Embora que ele desconfiado, mas depois de sentir o cheiro da roupa, caiu na sua mentira. Agora eu quero ver se você é macho o suficiente pra mentir pra mim, sustentar isso que você vem sustentando há 14 anos aí, a média. Meu Deus. Ele disse, não, eu sou Jacó. Opa. Quando ele reconheceu quem era, caiu em si. A melhor queda do homem, quando ele cai para dentro. Caiu em si. Acho que é a única queda que Deus gosta. Quando a gente cai em si. Que ele caiu em si e reconheceu quem ele era. É Deus já trabalhando primeiro na identidade da pessoa antes de entregar a bênção. Mudando ele. Deixa eu fazer você saber quem você é, para depois eu te abençoar. Quando o filho pródigo chegou, ele não recebeu a herança de novo, de volta. Ele não recebeu o dinheiro. O pai falou, lava ele, limpa ele. O processo começa nele. Limpa ele, dá banho nele, põe o anel nele, põe a sandália nele, faz isso para ele. Depois que ele estiver pronto, você traz para a mesa. Mas o processo começa nele. Lembrar que ele é o meu filho. O processo começa nele. Ele não é um serviçal. Não. Aí depois... Ele não é um funcionário, um colaborador. Ele é o meu filho. A bênção já era de Jacó. Ele só não era amadurecido ainda para receber aquilo que era dele. Aí quando ele se encontra, que ele diz assim, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Falou, até que enfim, cara. Você descobriu quem você é. Você descobriu
quem você é. Por você descobrir quem você é, eu me revelo quem eu sou. Eita! Mas primeiro se descubra quem você é. Aí nós vamos lá para o tabernáculo, a pia de bronze ficava no átrio. Antes de você entrar no tabernáculo, tinha a pia de bronze feita de espelhos por lado de dentro, para que quando o sacerdote olhasse, ele visse o seu reflexo. O reflexo. Soubesse quem ele era primeiro. Antes de entrar no santo lugar, para ter acesso aos pães, para ter acesso ao candelabro, para ter acesso ao incensário. Mas primeiro ele tinha que olhar quem ele era. Então, essa pergunta que ele fez, qual é o teu nome? Deus sabia quem era Jacó. Só que o nome traz história. Quando disse assim, eu sou Jacó, vem lá do seu ventre pelo aquela calcanhar, história. lembra tudo. Vem aquela história pesada. O segundo. De mentiras, de ele enganando, ele